Eu vou conversar com você hoje sobre o que devo fazer para ser salvo. Essa é a pergunta. O que devo fazer para ser salvo? É importante que você e eu saibamos responder esta pergunta a todas as pessoas. Eu lembro quando a minha mãe me ligou, depois de orar 23 anos pela conversão dela, um dia ela me ligou e falou assim: meu filho, como é que eu faço mesmo para aceitar Jesus? E por alguns segundos, deu um branco. Porque eu fiquei tão impactado com a pergunta dela, coisa que eu falava para ela há 23 anos, de repente minha mãe sai com esta pergunta para mim, falando para mim do desejo que ela estava naquele momento de entregar a vida dela para Jesus. Ana Maria ouviu a conversa, pegou a extensão do telefone e falou: dona Anira, a senhora perguntou isso assim para o Washington? Foi, minha filha, é assim. E a minha esposa pôde levar minha mãe a Jesus. Então, uma coisa que você precisa saber é, quando alguém perguntar para você, o que eu devo fazer para ser salvo? O que você vai dizer? Como você vai conduzir essa pessoa a Jesus? Quero que você abra a Bíblia em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. É uma experiência de Paulo e Silas. E eu quero ler com vocês, porque tem uma situação aqui muito interessante. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com as suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contraria nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu... Espera lá que eu me perdi aqui. E correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Vamos falar juntos? O que devo fazer para ser salvo? Continua. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Amém? Uma das coisas que eu quero que você observe nesse texto é que quando ocorre aquele terremoto,
que todas as prisões, os cárceres são abertos, a primeira reação do carcereiro quando vê aquele evento, quando vê as portas dos cárceres abertas, é pensar, é imaginar que todos os presos tinham fugido. E o que ele tenta fazer em relação a ele? Ele tenta se matar. Eu quero fazer uma observação sobre suicídio. Interessante que eu já tinha preparado a minha mensagem quando de repente isso me chamou a atenção. E eu quero fazer uma observação sobre suicídio, que é uma epidemia nos dias de hoje. E é uma epidemia, gente, mundial. Não é só uma epidemia local. Em Friburgo, Friburgo, no Rio de Janeiro, é uma das cidades que mais ocorrem suicídios. Mas o suicídio é uma questão hoje, não apenas nacional, mas mundial. É interessante que eu peguei uma reportagem que eu encontrei em relação a isso, e uma palavra do chefe, do presidente da OMS. Ele diz assim: não podemos e não devemos ignorar o suicídio. Cada um deles é uma tragédia. Nossa atenção à prevenção do suicídio é ainda mais importante agora, depois de muitos meses convivendo com a pandemia de Covid-19, com muitos dos fatores de risco para suicídio. Aí ele coloca 3 fatores de risco para o suicídio: perda de emprego, estresse financeiro e isolamento social. Nos dias de hoje, são três importantes consequências ou motivos para o suicídio: perda de emprego, estresse financeiro e isolamento social, ainda muito presentes. A nova orientação da OMS fornece um caminho claro para intensificar os esforços da prevenção do suicídio. E sabe qual é a faixa etária que hoje mais se suicida? Jovens. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. Mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres. E é interessante que a forma de suicídio mais violenta é nos homens. O homem na forma quando ele decide fazer isso, ele é muito mais violento do que as mulheres. No Brasil, de acordo com a imprensa, entre jovens de 11 a 20 anos, houve um aumento de 49,6%. No entanto, a maior incidência de mortes por suicídio está na faixa etária que vai de 21 a 30 anos. Não tem como nós, como igreja, não nos importarmos com isso. Não tem como. Quando nesses dias nós estamos falando sobre eu me importo, é para nós, como igreja, nos despertarmos para quem está do nosso lado, sendo familiar, sendo parente ou não. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos para algo que o mundo está noticiando e está gritando. Nós, como igrejas, precisamos ser antenados, gente. Antenados. Sabe uma coisa interessante, né? Todas as pessoas que eu tive sobre mim, como liderança, sempre foram muito antenados, muito ligados no momento agora. Eu admiro isso no Bispo Robson e na Bispa Lúcia. O Bispo Robson, sabe, está muito à frente de muita gente.
Porque ele tem uma mente científica, então ele lê, ele estuda, ele descobre, ele discute, ele participa disso, participa daquilo outro. E aí nós temos mais próximo de nós, Bispo Francisco e Bispa Ana, que são outros muito antenados, que leem muito, que se relacionam com muita gente, para descobrir, para saber, para discutir. E assim, uma vez que você fica antenado, você sabe de necessidades que precisam e devem ser supridas. E tem mais uma outra coisa, é algo que nós precisamos nos converter. E quando eu digo nós precisamos nos converter, eu estou incluído nisso. Nós precisamos, por exemplo, eu sei que é muito mais fácil eu me relacionar com quem está aqui, com quem está ao meu alcance, do que com quem não está mais. Não está mais porque não quer estar. E nós temos aquela tendência de não querer incomodar. Põe esse telão aqui, essa coisa aqui para mim funcionando, por favor. Esse monitor. E nós não queremos às vezes, buscar quem se distanciou, porque é mais cômodo. É mais cômodo. Ontem nós tivemos eu queria fazer uma trilha, né, mas o tempo não permitiu. Mas eu já mandei para os cinquentões a nova trilha que nós vamos fazer. Não adianta fugir, tá? Então nós tínhamos programado ontem, convidei o mundo, gente, ontem para poder sair comigo, né? E várias pessoas rejeitaram o meu convite. E aí quem pôde aceitar o meu convite, então nós saímos juntos. E aí nós tivemos ontem com a pastora Josi, com o pastor Flávio e a mãe da pastora Josi. Esqueci o nome dela. Dona Neuza. E Dona Neuza perdeu uma irmã recentemente. Então nós conversamos, nós rimos aquela coisa toda, aí enquanto o pessoal saiu para tomar um café, eu fiquei sozinho com ela, e eu perguntei, como é que está a senhora, em relação à perda da sua irmã? E aí ela começou a compartilhar da dor dela. E aí eu descobri que ela precisava de um ambiente onde ela precisava falar da dor dela. Aquele ambiente ali, aquele momento ali, foi importante para ela. Aí depois, quando chegou o pessoal, voltou o pessoal para a mesa, perceberam que nós estávamos conversando sobre isso, e aí a Josi pôde também falar um pouco, porque era muito próxima dessa tia, é como se fosse a segunda mãe dela. E eu saí dali com aquele sentimento, preciso estar com Dona Neuza. Porque quando alguém reparte conosco uma dor, uma necessidade, não tem como a gente se tornar indiferente, só se nós estivermos muito endurecidos. Então tem pessoas precisando do nosso ombro, do nosso abraço. Às vezes nós precisamos ser como os amigos de Jó, nos 7 primeiros dias, tá? E por que nos 7 primeiros dias? Porque eles só se comportaram direitinho nos 7 primeiros dias. Depois começaram a falar um monte de bobagem para Jó. Eles chegaram lá, abraçaram Jó e choraram, e ficaram lá. Não se preocupe em ter solução para as pessoas, porque nós nos preocupamos nisso, né? A gente quer ter a solução, a gente quer ter a resposta, a gente quer ter a saída, a gente quer ter aquela palavra de revelação. Segura essa, irmão, e aí tudo vai se resolver. Mas às vezes as pessoas só querem a nossa companhia, só querem a nossa companhia. O fato de nós sairmos com alguém para bater papo, para comer, eu sei que muitos aqui são muito caseiros, gostam de ficar em casa, né? Eu amo ficar em casa, a gente não dá. Eu amo ficar em casa, mas não amo ficar tanto em casa. Só fico tanto em casa se eu estou deprimido. Mas a não ser, eu gosto de estar
estar com as pessoas, eu gosto de conhecer coisas diferentes, eu gosto de comer coisas diferentes. Não tenho dinheiro para comer, toma um copo d'água, mas vai conversar com alguém. Mas precisa, gente. Isso é bom para você, isso é bom para as pessoas. Então, fazia muito tempo que eu não via a dona Neuza. Fazia muito tempo que eu não conversava com ela. E foi tão bom aquele momento ali. Foi bom vê-la rir, ela conversar, contar da vivência dela e do marido no passado, do que eles tiveram, comércio, criação, até que soube que eles tivessem uma criação de porco. Aí eu lembrei da minha infância, meu pai via do interior, trazia vários animais, entendeu? Eu fui conversando com ela, eu criei uma cabra, gente, essa cabra é como se fosse o meu cachorrinho, me divertia com essa cabra, só que eu esqueci que ela veio para um destino, ela veio para casa, para depois de alguns meses ser servida na nossa mesa, eu esqueci desse detalhe, porque minha irmã ia se formar e a cabrinha foi para a mesa. Mas sabe, aquele momento ali foi tão bom, foi tão agradável. Então eu quero que você observe isso, gente, porque aqui fala sobre isolamento social, como uma das causas do suicídio. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, sei lá o que mais que existe hoje, em termos de mídia social, é a maior ilusão que existe. Porque a gente acha que isso aqui aproxima, não aproxima, distancia. Distancia. Quantas ligações você recebe para parabenizar você no dia do seu aniversário? Nenhuma ou pouquíssima. Sabe por quê? Já parabenizei, já mandei o parabéns no WhatsApp, já mandei o parabéns no Facebook, no Instagram, já fiz a minha parte. Não tem coisa melhor do que você receber uma ligação. Não tem coisa melhor. Eu estou falando isso para você porque nós precisamos mudar. Nesse ponto e nesses pontos nós estamos que nem o mundo lá fora. Nós tomamos a forma do mundo. E a Bíblia fala sobre nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Então eu queria fazer essa observação sobre o suicídio. Existe uma outra coisa importante nesse texto, que é justamente a pergunta que o carcereiro faz para Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Uma coisa importante que eu e você precisamos fazer, você sabe responder a essa pergunta essencial? Faça para as pessoas que estão perto de você essa pergunta essencial: você já tem Jesus no seu coração? Ou você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? Gente, essa era a maior preocupação que eu tinha com os meus pais. A maior preocupação. Eu falei, não é possível que eu vou para o céu e os meus pais vão para o inferno. Ai, que isso, inferno? Querido, se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Vai para o inferno. A situação da eternidade se decide aqui e agora. Sim, essa era a maior preocupação, desde quando eu me converti, que eu comecei a orar pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, testemunhar para eles de Jesus. Eu queria ter a consciência de que eu fiz muito bem o meu papel, muito bem. A minha alegria foi ver meu pai se convertendo, minha mãe se convertendo. Foi a minha alegria.
sobrinhos meus se convertendo, irmãos meus se convertendo. O meu irmão que morreu, nós estamos em 2021, né? No começo desse ano, meu irmão, vou encontrar na eternidade. A minha irmã, vou encontrar na eternidade. Os meus pais, vou encontrar na eternidade. Isso é o maior consolo, o maior consolo. Então, você precisa saber responder essa pergunta essencial e você precisa ter coragem de fazer para as pessoas essa pergunta essencial. É interessante quando ele perguntou para Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Fala comigo assim, a minha salvação atinge a minha família. Pensa nisso, crente. A sua salvação deve atingir a sua família. Não é algo que deve ficar só com você. Ela deve ser estendida àqueles que estão próximos de você. E aí, quando você chegou aqui na igreja, você recebeu esse folhetinho aqui. Sim ou não? Pega assim o folhetinho. Faz assim, crente. Não é para abanar do calor, não, tá? Esse folhetinho aqui chama-se 4 leis espirituais. Foi através desse folheto que há 37 anos eu conheci a Jesus. Através deste folheto. Durante muitos anos, eu e Ana Maria trabalhamos ensinando nas igrejas, ensinando as pessoas a usarem 4 leis espirituais. Por quê? Porque é um método simples, que ajuda você a saber o que vai dizer e como vai dizer. Então, quando as pessoas perguntarem para você o que devo fazer para ser salvo, você precisa responder, ou tornar as pessoas conscientes. Primeiro, você pode dizer para ela, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso está lá em João, e aí você pode usar referências como João 3,16 e João 10,10. Segundo, o homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Terceiro, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus veio ao encontro do homem na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus Cristo. A moça fez uma dinâmica ontem muito boa. Vem cá, Paulo. Vem cá, meu cobaia. Isso aqui é faz de conta, tá, gente? Faz de conta, porque isso aqui não é realidade. Faz de conta. Faz de conta que eu dei de presente, vou dar de presente esse telefone para o Paulo. Muito obrigado. Tá? Eu dei o presente para o Paulo, ele, como uma pessoa educada, falou, fica aqui, falou muito obrigado e já foi embora, né? Falou muito obrigado. Muito obrigado. Quem aqui deu mais? Eu ou o Paulo? Paulo? Peraí, o povo que fez o treinamento não fala nada, tá? Hein, gente? Quem deu mais aqui? Fui eu ou foi o Paulo? Quem gastou mais aqui? Por quê? Eu comprei o telefone, entendeu? Eu investi e ele só fez receber o presente que eu dei. Só disse muito obrigado. Isso aqui é a mesma coisa que Deus fez por nós. Quem investiu mais na nossa salvação? Deus. Não fomos nós. Quem investiu mais na salvação foi Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela devolução. Quem investiu mais foi Deus. É por isso que nessa terceira lei ele fala que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem. Na quarta lei ele vai dizer assim, ó,
precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Aqui ele está dizendo o seguinte: recebe o presente que Deus te deu. Diga para Deus muito obrigado, se aproprie desse presente. Observe que quando eu dei para Paulo o telefone, ele botou no bolso e falou muito obrigado, ou seja, é meu. É meu. A salvação é nossa. E quando Paulo fala para esse carcereiro, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, a sua família, Paulo está querendo dizer para ele, dentro esse conteúdo todo que está nessas 4 leis espirituais, mostrando para ele o investimento que Deus fez para poder ter um relacionamento conosco. Deus fez um investimento para se relacionar com você que está aqui, com você que está nos assistindo pela internet. Deus pagou caro por você e por mim. Por isso que você precisa se valorizar. Tem hora que a gente fica assim, eu não valo nada, eu não presto. Ninguém me chama do meu bem. Deixa eu te falar, quem mais grita na eternidade, eu te amo, você é o meu bem, é Deus, gente. É a pessoa que mais grita por isso. Observa, não sei quantos já se sentiram assim, fugindo de Deus e Deus indo atrás, ou melhor dizendo, estando na frente. Lembrei de quando Elias estava na caverna, pedindo a morte. Deus vira para Elias e fala assim, o que você faz aqui? Eu acho isso fantástico. Deus estava lá com Elias. Porque Ele investiu por você e por mim. Deus por você e por mim foi até debaixo d'água, como nós costumamos dizer. Eu vou até debaixo d'água por você. Deus por mim e por você botou a mão no fogo, literalmente. E Ele se queimou, sabia? Porque Ele deu a vida dEle por nós. Ele sentiu dor. Amar nos leva a sentir dor. E não tem como ter uma vida significativa sem amar. Todas as vezes que você se poupa de sentir dor, o seu coração endurece. Você fica amargurado. Todas as vezes. Você precisa saber fazer as perguntas essenciais. Nós perguntamos para pessoas sobre tantas coisas e não perguntamos sobre aquilo que é essencial, que diz respeito à eternidade dela. Uma outra coisa importante, lembrar que atrás de cada pessoa tem uma família. Sabe uma coisa que eu lamento muito na época da pandemia, no cume da pandemia? Foi não conseguir chegar na casa de todos os jovens. Lamento isso. Sabe por que eu lamento isso? Porque para algumas pessoas eu estava querendo apenas visitar o jovem. Não, também. Mas eu queria chegar à família que estava por trás daquele jovem. Eu fui na casa de alguns, como fui na casa do Jefferson, por exemplo. E é interessante que eu cheguei lá, nem o Jefferson estava em casa porque ele estava trabalhando. Mas eu encontrei o seu João. Não tem como mais esquecer o nome do pai do Jefferson, seu João. Porque era o nome do meu pai. Encontrei seu João. Ele ficou meio desconfiado. Mas fui lá, falei com ele, orei com ele. Eu e a Aurimar. A Aurimar estava comigo nessa. Então eu quero que você pense nisso, lembrar que atrás de cada pessoa tem uma família. Olha o que diz o versículo 32 de Atos 16. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados.
Depois os levou para a sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Observa, Paulo não atingiu só aquele carcereiro. Paulo atingiu a família daquele homem. É essa ótica que eu e você precisamos ter quando nós estamos falando eu me importo. Eu quero atingir aquela pessoa sim, mas eu quero atingir a família. Eu quero atingir os amigos. A pena que ela não está aqui. Me lembrei agora de uma senhora que nós evangelizamos há muitos anos atrás, que era cega. Esqueci o nome dela. Quando nós atingimos aquela mulher, nós atingimos por consequência a família dela. Conversamos ontem com a Simone sobre crianças, né? Às vezes nós achamos que a criança é um objeto. E aí nós falamos tudo perto das crianças, achando que elas não estão entendendo. Tudo que você fala mal perto de uma criança, você está dando para ela uma vacina contra aquilo. Se você fala mal de mim, você está falando perto de uma criança, você está dizendo para ela, não vai para a igreja não. Está dando para entender? E é por isso que você tem cuidado com aquilo que você fala. Porque o que você fala gera uma crença. Em você e em quem te ouve. Ou você fala da sua crença, né? Uma outra coisa importante, além de lembrar que atrás de cada pessoa tem uma família, quando eu falo de eu me importar, fala comigo assim, eu preciso me relacionar. Relacione-se. Relacione-se. Uma das coisas que eu não sei se eles estão me ouvindo, acho que não, devem estar no culto agora da igreja deles, a irmã da Ana Maria, a Daci e o Roberto. Uma das coisas que eu falava para a Ana, eu falei, Ana, não é possível, eu fico vendo assim, eu achava que nós tínhamos mais relacionamento do que eles com as pessoas, né? Porque eu via sempre, eles iam para a igreja, eles participavam de eventos da igreja, mas dentro do relacionamento, parece que era sempre eles, a família e os filhos. Eu falei, parece que eles não têm relacionamento extra-família. Quando eles mudam de São Paulo, eles moravam em São Bernardo, quando eles mudam de São Paulo para Itu, uma cidade menor, e começam a frequentar a igreja lá, aí parece que ficou mais fácil para eles ter relacionamentos. Situações tão gostosas que eles compartilhavam conosco, que estavam vivendo, das pessoas que iam na casa deles, sabe, de como eles fizeram não sei quantos anos de casado, acho que 50 anos de casado, e a igreja fez uma festa para eles, chamaram os filhos, entendeu? Fez uma festa para eles, porque eles cresceram no nível de relacionamentos. Então, se eu penso, gente, em alcançar pessoas, eu preciso me abrir para me relacionar. É aquela situação, relacionamento com propósito, relacionamento intencional. Gente, eu já ganhei, eu tenho um filho na fé, que eu evangelizei ele sem querer. Eu estava numa festa, eu queria mais comer, me divertir, bater papo com as pessoas, e aí chegou uma pessoa para mim, mostra, está aí um amigo meu, fulano de tal, tu não pode compartilhar para ele de Jesus? Eu falei, querida, por que você não faz isso? Por que eu tenho que fazer isso? Ai, Washington, vai lá falar com ele. Eu fui naquela maior má vontade, mas fiz.
E naquele dia, mesmo contra a minha vontade, Deus usou aquilo para trazer João Carlos ao conhecimento de Jesus. Ele e a casa dele servem ao Senhor. Interessante que depois de alguns meses, não sei de quantos meses, ele me levou para evangelizar aquela que se tornaria a esposa dele, a Rosana. Então, todas as situações, às vezes você vai fazer alguma coisa sem vontade. Ou você vai fazer porque é vontade de Deus que você faça. Ainda há pouco, nós estávamos assistindo, eu nem assisti todo, quem assistiu foi a Ana Maria. Lembra de um filme chamado O Invencível? É um filme lindo. Se não assistiram, assista. É um fato verídico, baseado numa história real. O irmão dele falou a si mesmo: um minuto de dor proporciona um peso de glória. Nós não queremos sentir dor, gente. Não queremos sentir dor. Nós não queremos ficar desconfortável em situação nenhuma. E relacionar é sair da minha área, da minha zona de conforto. Paulo, Silas e companhia estavam muito atentos àquilo que estava à volta deles. Relacione-se. 3 coisas importantes. Saiba responder a pergunta essencial: o que devo fazer para ser salvo? Saiba, lembre que atrás de cada pessoa tem uma família. E relacione-se. Relacione-se. É bom ficar sozinho, ficar só eu e minha família. Tudo que é bom enjoa. Tudo que é bom em demasia adoece, gente. Adoece. É bom, mas tem o seu limite. Eu queria chamar uma pessoa muito querida, que vai contar para nós a experiência dela com Jesus e como Deus, e quem se importou com ela. Vamos receber com carinho Reinalda. Olha a elegância da Reinalda. Fica aqui, Reinalda. Isso. Vem cá, Reinalda. Boa noite, igreja. Reinalda, conta para nós, quanto tempo faz que você conhece Jesus? 31 anos. 31 anos? 31 anos. Conta para mim, quem se importou com você? Como é que foi a sua história? Olha, eu conheci Jesus através de uma irmã de outra igreja. Ela se chama Kátia. Então, eu tinha um casamento muito conturbado. E foi no decorrer do tempo, foi passando, não. E um dia eu cheguei assim, nos pés da minha cama, e falei com Deus. Eu não conhecia esse Deus que nós conhecemos hoje. E eu então me ajoelhei e falei com Deus: Deus, só falta eu ir na igreja dos crentes. Eu já tinha ido a vários lugares e nada tinha me dado solução. Então, através dessa menina, Kátia, tá? E ela me fez o convite e eu fui à casa do Senhor. E permaneço até hoje. Para você que ainda não conhece Jesus, não perca mais tempo. Corra para Ele, que Ele é a solução para a nossa vida. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando a Kátia te convidou para ir à igreja, você foi, naquela noite que você foi, você aceitou a Jesus? Não, ainda não.
eu cheguei na igreja, era um dia de libertação. E eu fiquei meio assim assustada. E eu falei, ai meu Deus, é isso aí que é a igreja de crente? Perguntei para Deus, sem conhecer a Deus. E eu falei, eu não vou voltar mais. Mas ela não desistiu. Ela me informou outra igreja. Aí eu fui a essa igreja. E chegando lá, realmente, ali que eu aceitei Jesus Cristo. Ali eu me rendi aos pés dele. E estou até hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, amém. Vamos orar pela Reinalda. Vamos dar uma salva de palmas por isso. Eu quero destacar duas coisas aqui no testemunho da Kátia, da Reinalda. Duas coisas no testemunho da Reinalda. Primeiro, a busca dela de Deus. Existia uma busca. Gente, mesmo as pessoas sem conhecerem a Deus, como hoje nós conhecemos, as pessoas buscam a Deus. Elas buscam, às vezes, no lugar errado, mas estão buscando. Interessante que ela fala para Deus, fala assim, eu já fui em tantos lugares, menos na igreja de crentes. Aí a amiga dela, Kátia, convida ela para ir para a igreja. Quando existe uma busca de Deus, Deus move pessoas na sua direção. A dor da Reinalda, a busca da Reinalda, levou com que Deus levantasse a Kátia para ser instrumento para trazer a Reinalda ao conhecimento de Jesus. Eu quero que você fique com isso no coração. Fala comigo assim, eu sou a resposta do clamor de alguém. Pensa nisso. Existe muita gente clamando e Deus de repente coloca você no caminho dela para ser a boca de Deus para aquela pessoa, como a Kátia foi para a Reinalda. Vamos orar, vamos dar graças a Deus pela vida da Reinalda. Senhor, muito obrigado pela vida da Kátia. Obrigado pela maneira como ela foi instrumento nas tuas mãos para trazer a Reinalda ao conhecimento do Senhor. E muito obrigado porque desde o dia que a Reinalda conheceu o Senhor a tem mantido nos teus caminhos. Obrigado porque existe uma inteireza do coração da Reinalda em ti. E eu sei, Senhor, que essa inteireza do seu coração também é fruto de uma ação do Senhor. E eu quero rogar a ti, ó Pai, que o Senhor continue agindo e usando a vida da Reinalda para abençoar vidas, para abençoar tantas pessoas como assim ela tem feito. O Senhor sabe que existe anelos do coração da Reinalda, que envolve a salvação dos seus familiares. E eu creio também que esse é o desejo do teu coração. Então traga a Reinalda, Pai. Traga a seus familiares, melhor dizendo, ao teu conhecimento. Nós te agradecemos pela vida dela, no nome de Jesus. Amém? Obrigado, querida. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. É por isso que quando nós falamos sobre a importância de nós nos relacionarmos, é que se a Kátia não se relacionasse com a Reinalda até hoje talvez estaria distante de Jesus. Você entende? Como eu preciso ser intencional, como eu preciso me mover em direção às pessoas, porque eu preciso e eu sou a resposta de Deus ao coração delas. Fica de pé no seu lugar. Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Eu sei que você tem um papelzinho na mão com a lista de salvação. Eu quero orar por essas pessoas. Se você não está com esse papelzinho aí, traga à sua mente as pessoas que você quer que conheçam a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, colocar essas pessoas diante do Senhor. Elas são, Pai,
alvos do teu amor, como nós também o somos. E o desejo do teu coração é que todo homem e toda mulher chegue ao pleno conhecimento da verdade. E nós queremos rogar a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, trazendo essas pessoas ao Teu conhecimento. Que todos os grilhões do diabo, que todas as amarras do diabo sobre a vida dessas pessoas sejam quebradas em nome de Jesus. Toda prisão na mente, toda fortaleza mental, toda fortaleza nas emoções, ó Pai, que seja quebrada em nome de Jesus. Que essas pessoas se tornem vulneráveis ao Teu conhecimento, Pai. Nós queremos abençoá-las assim, crendo na ação do Senhor, Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor também esteja nos despertando. Eu creio particularmente que é tempo de um despertamento do Senhor sobre as nossas vidas. Toda indiferença, Senhor, que existe, ou que existe no nosso coração, ou que venha a existir no nosso coração, as necessidades das pessoas, Pai, em nome de Jesus, remova, Senhor, remova. E que o Senhor manifeste o Teu poder, Pai, em nós e através de nós. Coloca nesses dias na nossa boca a Tua palavra para ministrar aquelas pessoas que não Te conhecem, Pai. Nos leva a fazer a pergunta essencial, ou a saber responder àqueles que nos perguntarem: o que devo fazer para ser salvo, Pai? Que nós possamos estar na cabeça, no coração, que atrás de cada pessoa tem uma família, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos empenhar em nos relacionar. Se precisamos aprender a nos relacionar, nos ensina nesses dias, Pai. Mas nos leva, Senhor, nos leva a ser boca do Senhor, Eu peço assim a Tua bênção e a Tua ação sobre nós, Pai, a Tua ação sobre nós, em nome de Jesus, Vamos adorar o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi,
Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Antes de nós terminarmos, todos vocês já receberam esse panfleto aqui? Quem não recebeu? Tem alguém que não tenha recebido? Todos já receberam? Ok. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela forma como o Senhor tem, nesses dias, nos chamado, Senhor, para nos importarmos com as pessoas que ainda não te conhecem. E nós queremos rogar a Ti, ó Pai, que nenhum de nós consiga ficar inerte, Senhor, diante de tantas necessidades que estão à nossa volta. Que nós possamos lembrar que quando nós cuidamos dos outros, o Senhor cuida de nós, Pai. O Senhor cuida de nós. Na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor mudou a vida de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Pai. Então, Senhor, nós rogamos a Ti, que nós possamos provar desta realidade, Senhor. Enquanto nós oramos pelos nossos amigos, que o Senhor mude a nossa sorte. Enquanto nós pregamos a Tua palavra, que o Senhor mude a nossa sorte. Enquanto nós consolidamos vidas, que o Senhor mude a nossa sorte, Pai. E que em tudo isso, Senhor, o nome do Senhor seja honrado, glorificado e engrandecido, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, Pai, dê ordem aos Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, Pai. Que o Senhor continue nos escondendo do homem mau, nos tornando invisíveis aos olhos do inimigo e nos abençoando com uma colheita. Eu não ouvi não, gente, com uma colheita. Que seja assim, Deus abençoe, guarde a sua vida, guarde a sua semana. Você que esteve